Vale a pena compartilhar o amor de Deus todo dia e toda hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, dia 21, domingo, fevereiro de 2021, primeiro domingo da Quaresma. O evangelho que nós vamos ouvir é Marcos 1, 12 a 15. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. Ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos e o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Querido irmão, querido irmão, olhando para esse evangelho, sabemos aqui que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão e depois ele foi para o deserto e ficou 40 dias e 40 noites em oração, em jejum. E a gente sabe que a oração, ela fortalece a pessoa, e Jesus estava muito forte, e ali ele foi tentado pelo inimigo, tentado por Satanás, como diz aqui. E no Evangelho aqui de São Marcos não aparece as tentações, mas Jesus foi tentado 3 vezes, né? A primeira vez, Jesus estava com muita fome, o inimigo apareceu e disse: se você é realmente filho de Deus, transforme esta pedra em pão. E Jesus disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a segunda tentação, o Satanás mostrou todos os reinos, do mundo e falou: se você me adorar, você vai ser dono de tudo isso. E Jesus disse: não, adorarás só o Senhor teu Deus de todo o meu coração, de todo o coração, só a Deus de todo o coração, Jamais ele ia prostrar-se diante de Satanás. E a última tentação, ele disse, levou Jesus num lugar muito alto, uma montanha muito alta, e disse que era para Jesus soltar lá de cima, ou seja, pular lá de cima, e que se realmente ele era o Filho de Deus, os anjos viriam socorrer ele, ou ele ia cair e não ia machucar. E ele deixou bem claro: não tentarás o Senhor teu Deus. Então são essas 3 tentações e Jesus manteve firme, Então veja bem, aqui a primeira, a gente analisa também que a gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente acaba comendo demais, certo? O pecado da gula. A segunda aqui é o poder, A gente vê que o inimigo, ele falou: você vai ter a todos os reinos. Mas tem pessoas que querem ter poder na vida. E Jesus aqui foi bem claro, E também não tentarás o Senhor teu Deus, que nós estamos vivendo na pandemia. Nós devemos fazer a nossa parte, porque Deus faz a parte dele. Nós devemos respeitar a pandemia, cuidar-se, cuidar, usar-se máscara, cada um fazendo a sua parte, que a gente acaba com esse vírus. Mas tem muitas pessoas que não estão nem aí, não pensam no outro, Então a gente tem que fazer a nossa parte. E daí Jesus também fala: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho, porque João Batista estava preso e agora chegou o tempo, Jesus tem que anunciar o Evangelho. E que Deus te proteja, ilumine nesse santo domingo. Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Fica com Deus. Pensamentos que levam